Esse foi um trabalho proposto pelo professor Marcos. Somos da Engenharia Mecatrônica. O grupo é composto por mim, Anderson, o Bruno e o Daniel. A gente desenvolveu essa bancada para demonstrar o controle de cruzeiro através dos códigos de implementação do P&D com a lógica fuzzy. Essa bancada a gente construiu através de metalon, e usou a correia, 2 roletes. Tivemos dificuldades em alguns momentos na aquisição dos sensores. O AS5600, a gente no primeiro momento utilizou ele próximo ao motor. Isso a gente conseguiu identificar que ele dava bastante ruído. A gente trouxe ele para o outro lado do eixo, do motor, aqui para o outro lado do rolete. Foi um dos desafios. E também com a fonte estava gerando uma tensão corrente reversa, e a gente teve que colocar alguns filtros para poder mitigar esse erro. E de primeiro momento a gente teve bastante sucesso nesse desenvolvimento dessa bancada, e a gente conseguiu demonstrar como se fosse o carro em movimento, mas é a esteira que se movimenta. Então, para esse nosso trabalho, para resolver alguns problemas do controle clássico, a gente implementou uma lógica fuzzy para que ela seja mais fluida, que o segmento do carro seja mais fluido, para que ele não dê trancos e seja confortável para o motorista. Essa lógica ela fica alterando entre 3 modos de operação: o modo de pista livre, o modo de segmento de carro e o modo de emergência. Então, ela fica calculando a todo tempo essas três variáveis para dar o resultado da aceleração do nosso carro, acelerar ou frear. Isso também a gente implementou no nosso dashboard, 2 conceitos, como o tempo de segmento e o tempo de colisão. Ele fica calculando conforme a posição do carro da frente, o tempo que a gente tem de reação para frear até o carro da frente e o tempo de colisão até o carro da frente. Esses conceitos servem. Esse daqui serve para fazer que o carro da frente que o nosso carro fique seguindo o carro da frente, e o tempo de colisão serve para a gente calcular o tempo que a gente tem para frear. Então, um é para fazer o segmento e outro é para fazer a emergência. Aqui a gente tem o nosso dashboard, que a gente faz o controle da velocidade, e tem alguns parâmetros que mostram em tempo real, tanto a distância do carro da frente quanto os gráficos do P&D e tudo mais. Falando um pouco mais sobre o nosso projeto, sobre o P&D e também sobre os sensores. O P&D, como é que ele funciona, para explicar um pouco da lógica dele. O ganho proporcional, ele trabalha em cima do erro, ou seja, no set point que nós definimos aqui, ele vai tentar atingir aquele set point no mais rápido possível. Nós temos também o ganho integrativo, que ele vai trabalhar em qualquer oscilação que tenha no gráfico que seja permanente, que seja em cima da velocidade real medida no carro. E também temos o derivativo, que ele vai trabalhar em cima de diminuir as oscilações que o veículo possa ter de velocidade, Aí, no caso, a integração dos 3 juntos, do P&D, vai fazer com que o nosso carro ele tenha menos oscilações na estrada, para evitar ficar dando solavancos, de acelerar muito, frear muito e manter uma velocidade mais estável. No caso, a velocidade ela é medida aqui por esse sensor, que é o AS5600, que vai fazer a leitura de velocidade do carro, já com um cálculo preparado para ter a velocidade real aproximada com relação ao tamanho o diâmetro da roda do carrinho. E nós temos também o sensor de distância, que ele vai fazer a leitura da distância que está do objeto na frente, que é um sensor infravermelho, e o nosso atuador, que seria, no caso, o ESP32, que por meio do código da programação atua em cima do motor, que faz essa correia girar e o carrinho funcionar perfeitamente. Agora nós vamos demonstrar ele aqui funcionando para fazer a continuidade do projeto. Como pode ver, o carrinho já chegou na velocidade que estava setado, a 60 km por hora. Ele tem uma pequena variação ali por conta dos ganhos, mas ele vai se ajustando para tentar chegar o mais perto possível. E agora o Daniel vai fazer aqui, aumentou um pouco a velocidade, já aproximou bem também certinho. E agora vamos fazer a parte de
posicionamento do sensor da distância para mostrar ali freando e diminuindo a velocidade. Conforme vai aproximando o objeto dele, o sensor vai fazendo leitura e ele vai diminuir a velocidade para evitar uma possível colisão.